E aí pessoal, beleza? Vamos aí para a nossa terceira parte, né, de biomecânica do trauma. Agora falando de acidentes de motocicleta, né, a moto, né? A gente sabe que a moto é um dos meios, né, que são mais fáceis de ter acesso, tanto para jovens, né, crianças, adultos, né? Eles são bem frequentes, né? Quem é que nunca aprendeu a andar de moto quando mais jovem, né? 10 anos, o moleque já tá aprendendo a andar na motinha aí, né? Não precisa ser uma moto de alto cilindrada, alta cilindrada, né? Basta uma moto de pequena cilindrada mesmo, ele já aprende os primeiros passos. Mas a gente deve levar em consideração que esses acidentes acontecem com todos, tá? E a questão de, de a precocidade em relação a aprender, né, a aprender a guiar esse tipo de veículo, é que mais contribui em relação a isso, né? Além de você não respeitar o trânsito, né, não usar o capacete, né, alta velocidade, principalmente quem nunca viu aí nas ruas aí, a pessoa empinando a moto, né, levantando o pneu para poder se sentir bacana, se sentir legal, ou então fazer uma graça, uma média, mostrar habilidades aí. Então, a maioria das vezes acontecem esses tipos de acidentes, né, aonde a gente menos espera, tá? Então, mais ou menos assim. É obrigatoriedade legal o uso do capacete, é obrigado você usar. Esteve associada a um decréscimo de até 300% de lesões do crânio e morte nos Estados Unidos. Então a gente pode levar isso para nós também, tá? O Brasil também, a nossa região, tem um alto índice, né, de mortalidade ou de acidentes. Alguns acidentes que não levam tanta fatalidade, que não tenham tem, órgãos afetados, fraturas, é só uma batidazinha, isso não eles não levam em consideração em relação a isso, porque muitas das vezes a pessoa resolve ali no lugar e não chega à estatística. Então existem muito mais acidentes com que a gente não vê, né? E essas questões aí estão relacionadas à falta do uso de capacete, né? Quem está de capacete, às vezes a batida é tão grande que não consegue sobreviver, mas, né, isso não é indício de que não devemos usar. Muitas das vezes a pessoa usa como cotoveleira, né? Coloca aqui, mas não coloca na cabeça, onde é o adequado, certo? Aí você tem os tipos de impactos, né? O impacto frontal, que geralmente aí ela vai voar por cima do objeto, né? Bate a moto num carro, numa calçada, a tendência é ela sair, né? Igual como andando de cavalo, né? Se o cavalo baixar a cabeça, você para frente, cai, não tem jeito, tá? Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Prudência no trânsito, a velocidade, mantendo a velocidade média, mantendo a velocidade adequada para a via, provavelmente você está bem respaldado em relação a não cometer e não a sofrer acidentes, né? A gente sabe que a gente deve dirigir por nós e pelos outros, tá? Porque a gente tem que ficar sempre atento. Se nós fizermos a nossa parte, provavelmente a porcentagem de risco de você se acidentar vai ser mínima. E isso você também não vai ocasionar nenhum risco para o outro, né? Que também pode pensar igual a você, dirigir por você e pelo próximo, tá? Então algumas fraturas, ó, a gente pode ter os dois fêmurs, né? Eles podem estar sendo fraturados, né? Nós trabalhamos aí questão de mobilização de fêmur, tá? Então é mais para você perceber a biomecânica, o que é que acontece, né, nesse trauma, nessa batida de frente, né? Nessa colisão frontal. Então pode acontecer de uma pessoa quebrar um ou os dois fêmurs, tá? Isso pode acontecer dependendo da violência, né, do impacto da batida. Existem os impactos laterais, né? Você bater lateralmente, encostar no carro, alguma coisa. Muitas das vezes a gente vê aí em grandes cidades aqueles corredores, né?
onde as motos vão por ali pelo meio, tá? Então ali corre um grande risco de acontecer de uma batida, tá? E pode acontecer aí, nesse caso, um fêmur, né, lesionado, dependendo da pancada, se for muito forte ou não, tá? A parte do afetada aí, ela vai toda nessa lateral aí, tá? Desde, dependendo de você cair, se você cair na lateral dele, pode do ombro ao pé, né? Então a gente não pode deduzir, só vai acontecer isso, não. Em uma batida, a biomecânica ela vai acontecer de várias formas, tá? Ou simplesmente uma queda, ó. Geralmente o cara cai de lado, ó, como eu avisei, ó, falei para vocês, ó, uma pancada, né, na lateral da moto, o cara pode cair. Então, ó, vai do ombro, cabeça também, né, se não tiver capacete, dependendo da violência, até o pé, tudo na lateral, tá? Então, isso aí é importante que a gente tenha que saber em relação o nosso atendimento, certo? Sabe que o uso do capacete é obrigatório, evitar manobras evasivas, aquelas que você não dá sinal, aquela que você quer tirar fino, vou tirar fino aqui e ser um Velozes e Furiosos. Tá? Então esse é muito cuidado, muito complicado você fazer isso. A gente vê muitas situações aí de vídeos, né, de pessoas que dão fuga, né, que se evade do local depois de um acidente, a polícia vai atrás. Você já deve ter visto aquelas filmagens da polícia indo atrás daquele pessoal de moto. Então, alta velocidade, imprudência, manobras que passam para quase bater nos pedestres e acabam caindo e colocando a sua vida e a vida dos outros em risco, né? A gente deve fazer isso, dirigir com prudência para que a gente não seja mais um na estatística, tá? Em relação a acidentes de moto. As lesões do pedestre também, ó, essas lesões aí do pedestre, você tem que estar... quando a biomecânica do trauma em relação a gente é o que? É a gente chegar no local, não, já aconteceu. Então, procurar colher informações, né, do que aconteceu, para que a gente possa fazer um atendimento, se esse for o caso, né? Colher as informações, que tipo de veículo, né, colidiu com aquele pedestre, uma moto, uma bicicleta, ou um caminhão, um ônibus, né? Não necessariamente esses veículos maiores vão matar a vítima, né? Pode ser que tenha batido, mas a velocidade seja pouca ou alguma coisa desse tipo, tá? Aí nós temos o atropelamento de diferentes tamanhos. Reparem que a gente também tem que estar ciente em relação a isso. Se for um carro maior, né, um caminhão, um ônibus, ou um carro menor, foi uma Hilux, uma S10, né, esses carros também são médio porte, ou foi um carro pequeno, um Palio, um Fiat, né, sei lá, um Gol, né? Aí as várias marcas aí que a gente tem no meio da rua. Então cada um ele vai sofrer uma dinâmica diferente, né? Porque você sabe que uma pancada de um ônibus é diferente de uma pancada de uma bicicleta. Então é totalmente diferente. Então a sua visão enquanto socorrista deve ser em relação a essa situação, tá ok? Aí nós temos aí, ó, atropelamento de crianças, né? Como diferem os padrões de lesões das crianças. As crianças elas têm uma rápida recuperação, né? Mas o que a gente o que devemos entender é que nós devemos estar cientes que as fraturas em crianças elas são extremamente nocivas, tá? Não que seja diferente de uma pancada de um adulto, né? Mas a criança, ela se recupera bem, né? Mas aí, né, por isso, a gente não vai deixar de dar atenção àquela vítima, tá? Quedas, né? A gente pode não levar uma pancada, mas a gente pode cair. E existe diversas quedas. Da própria altura, quando você cai, desmaia, por exemplo, você desmaiou, bufo, caiu da própria altura, né? Você caiu de uma própria altura, ou seja, você desmaiou, bateu a cabeça, ou então caiu numa sarjeta, bateu o braço na quina de uma calçada e acabou
tendo uma lesão, dependendo se você é mais idoso ou não, tá? Isso vai diferenciar. Superfície de impacto, ou seja, você pode cair de um local, você cai numa calçada, você cai de cima de uma árvore, né? Então você tem uma superfície. Qual é a superfície? Foi uma calçada, foi na areia, nas pedras. Então tem toda uma ciência em relação a isso, tá? E você, como socorrista, já deve estar amparado em relação a onde você vai, como você vai proceder em diferentes superfícies, tá? Se você deve entrar naquela superfície ou não, tá? Tem que lembrar, é importante isso. Segmento corporal que impacta primeiro. Qual foi a primeira pancada? Foi na cabeça? Foi no braço? Foi na perna? Foi costela? Foi face? Onde foi a primeira pancada? Então a gente tem que também estar orientado em relação a isso. A sua visão tem que ser nesse aspecto aí. Objetos impactados durante a queda. Existiu algum outro objeto que a pessoa caiu, uma madeira, uma pedra caiu em cima dela, algo desse tipo, né? Você também tem que colher essas informações. Se no caso você não presenciou a, a fratura, né? Não presenciou o acidente, tá? Aí nós temos algumas explosões. Ela não é corriqueira do nosso dia a dia, né? Mas pode ser uma questão bem parecida com o impacto frontal, né? O impacto de um carro. Geralmente a explosão ela se abre. Ó. Então, geralmente quando há uma explosão, ela vai se formar uma bolha. Então, tudo que tiver ao redor dela, se você reparar bem, existem alguns vídeos de explosões de bombas aí, e eles são assim, elas se abrem, né? E o raio de impacto delas é extremamente perigoso. E é do mesmo jeito de uma pancada de frente, ó. A pessoa vai lá, bate de frente e acaba fazendo o quê? Ela colide. Olha, se você reparar bem, ó, o mesmo arco é bem parecido com a colisão de uma explosão qualquer, tá? Então bem parecido também. Aí fica em relação à nossa visão enquanto socorrista dessas situações, tá? Não é comum esse tipo de impacto, né? Uma explosão de um pneu é assim também, tá? Lembra que o pneu ele vai se explodir no caso e ele vai acontecer isso aí com a pessoa, tá? Existem algumas lesões, né? Lesão primária, onde você tem só aquela pancada, fica avermelhado. Existem as lesões secundárias, né, de segundo grau, que há uma pequena ruptura, né? Romper um ligamento, romper um músculo ali, você vai sentir aquela dor fininha, né? Onde você sente aquela dor fina, onde dói muito, tá? Como se fosse uma agulha, né, te perfurando. E existem as lesões terciárias, é onde há o rompimento dos tendões, há um rompimento do músculo, um rompimento das articulações que você tem. Tá? Pode ser o joelho, pode ser, quem nunca ouviu a relação do tendão de Aquiles, né? Se romper aquilo ali, você não anda, né? Porque você perde o movimento do pé. E para recuperar um tendão é diferente, tá? Então são algumas situações. O que é que cabe a nós socorristas é saber fazer a imobilização daquele local e levar para o hospital, né? Para a unidade de saúde responsável por aquilo, certo? E nós temos aí finalização dessa nossa terceira parte, tá? Espero que vocês tenham ficado com a gente nos 3 vídeos, tá? Nós fizemos aí qualquer situação, comenta aí, tá? Fala com a gente. Professor, não entendi bem essa parte, dá uma olhada melhor, a gente espera vocês nos próximos vídeos, tá? Então, olha, deixei essa frase aí para vocês. Aperte a mão de quem sofre, transmita a pulsação da vida, lute contra a morte, seja um socorrista. Então, qualquer dúvida, pessoal, ó, é melhor você ter o conhecimento e nunca precisar dele do que um dia precisar e você não ter esse conhecimento. Tá? O conhecimento nunca é demais. Então, qualquer dúvida, manda para a gente aí no e-mail, manda para a gente aí no telefone. Professor, não entendi. Ou então, professor, fala mais sobre isso. A gente vai lá e tenta fazer o máximo para tentar sanar as dúvidas, tá? Para levar o conhecimento para vocês. Não que eu seja dono do conhecimento, eu saiba tudo, né? Tem muita gente que sabe muito mais, né? Mas
a gente pode tentar fazer a nossa parte, tentar fazer o máximo possível para que você possa um dia, se precisar, conseguir salvar uma vida. Tudo bem? Obrigado, pessoal, pela oportunidade. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!